Nos últimos acontecimentos do capítulo de One Piece teve um detalhe muito interessante que pode comprovar uma das teorias que a gente vem trazendo aqui do canal, que faz parte da primeira parte daquele vídeo e que pode ser uma grande teoria a ser concretizada. Esse detalhe é simplesmente o ataque que Scopper Gaban aplicou em um dos Cavaleiros Sagrados. A gente sempre se perguntou como feri-los, e aí um ex-membro do bando do Roger conseguiu fazer isso com facilidade, ele não conseguiu se regenerar. A gente facilmente já associa logo ao fato de Scopper Gaban ser muito poderoso, ser o terceiro no bando dos piratas Roger, e o seu haki era tão poderoso que ele consegue sim ferir um Cavaleiro Sagrado. Mas e se não for bem assim que funciona? E se tem algo mais que você não tá percebendo no mangá de One Piece? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, e se essa teoria estiver certa, talvez possa ser um dos maiores plot twists que a gente vai ter no mangá daqui pra frente. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e vamos direto pra esse vídeo. Antes de mais nada, eu preciso falar sobre um contexto interessante e narrativo que o Oda está fazendo no mangá. Estamos no segmento de alguns arcos interessantes. Holy Cake, Wano, Egghead, que foi uma transição, e agora o arco de Elbaf, que é realmente um arco que promete ser um arco grande, assim como foi os dois primeiros que eu citei aqui. Eu chamo Egghead de arco de transição porque não foi necessariamente aquele arco incrível e grandioso que a gente tem no mangá. Ele trouxe muitas informações e foi um ponto de transição entre os acontecimentos de Wano e a preparação para o conflito da guerra e Elbaf, então eu chamo de um arco de transição. Agora vamos à ordem das coisas. No Holy Cake, o Luffy aprende o haki da observação capaz de ver o futuro, uma habilidade que vai além do haki de observação que a gente já conhecia. A gente sabia que o haki da observação poderia sentir presenças, prever movimentos e, em casos mais aguçados, ver uma alma ou alguém a uma distância muito grande, como vimos em Usopp lá em Dressrosa. Mas foi uma habilidade desvendada através de um poder ainda mais aguçado do haki da observação, um nível a mais. Ver uma alma a uma distância muito grande. Interessante. Enfim, chegamos no arco de Wano e aí o tema dessa vez foi o haki do armamento, mais precisamente a nova habilidade, a habilidade mais aguçada do haki do armamento, o haki do armamento avançado, que era a habilidade capaz de ferir o Kaido, passar pelas escamas do Kaido e finalmente feri-lo, coisa que o Luffy não conseguiu fazer anteriormente. Eu sei que o Oda também trabalha o haki do armamento aqui de uma maneira que ele mistura o haki do rei e o haki do armamento, porém o foco é a habilidade do haki do armamento de ferir as coisas de dentro para fora sem tocá-las de fato, e você conseguir imbuir haki do rei já no haki do armamento. Não necessariamente é uma habilidade que vem do haki do rei em si, mas uma mistura entre dois hakis. Pelo menos eu interpreto dessa maneira e é a forma como eu gosto de enxergar para essa teoria que estamos falando aqui. Então o foco de Wano foi o haki do armamento. Pela ordem das coisas, como Egghead foi um arco de transição e a gente não teve muito desenvolvimento sobre luta ou sobre poderes, apenas fomos introduzidos a pessoas que não podem ser feridas e aparentemente são imortais, chegamos a um arco de fato, que é o arco de Elbaf. E pela eliminação, qual haki vocês acham que o Oda vai trabalhar aqui? O haki do rei. Claro, antes de chegar na habilidade do próximo nível do haki do rei em si, eu também quero contextualizá-los de uma coisa que já vem acontecendo no mangá há muito tempo. O haki do armamento é um efeito muito prático. Eu preciso ferir alguém que tem Akuma no Mi, então eu vou imbuir a minha mão com haki, vou acertar esse cara e feri-lo. Haki da observação, mais simples ainda. Prever movimentos, prever inimigos à distância e conseguir atacá-los ou desviar deles. E aí o haki do rei, como é que você explica ele de um jeito prático? Não se explica muito bem, né? O haki do rei, desde a introdução no mangá, foi tratado como uma arma poderosa. Apenas poucas pessoas no mundo possuem essa arma. Os almirantes se assustam quando veem Luffy despertar o haki do rei no momento da guerra. Aliás, não só os almirantes, né? Todo mundo ali ao redor que sabia do que se tratava. E o próprio Oda não é nem um pouco discreto, ele faz um grande drama dentro do mangá de One Piece com essa habilidade. Ela aparece pela primeira vez no Luffy, tecnicamente, de forma mais prática, em Amazon Lily, quando já tem aquele drama com a boa Hancock. E aí a gente ficou naquela, o que é essa habilidade? Ela aparece em Pearl novamente, aparece em Marineford, como eu já citei, e desde aquele momento foi introduzido na história como algo muito poderoso. E aí passa o time skip, pra quem lia na época, ficou aquele mistério do que esse poder faria no futuro, depois do treinamento do Luffy com o Rayleigh. E aí a gente chegou no novo mundo e não era nada demais, era só o Luffy chegando num lugar
soltando a sua energia e derrubando um monte de random. Mas não, calma, foi só o início do novo mundo. Vamos prosseguir na história. O Haki do Rei vai ser trabalhado de uma forma muito boa, você vai ver, você vai ver. E o Luffy só fica trocando raio com outra pessoa que tem Haki do Rei também e fica aquela coisa. Aquela cena é bonita, é visualmente legal, mas não agregou muita coisa na história, né? Ok, então agora ele tem um efeito usual, já que ele também pode estar junto com o Haki do Armamento, com a habilidade do Haki do Armamento avançado. É legal, realmente um poder a mais, mas ainda assim é um derivado já de outra habilidade. Então e aí, o que o Haki do Rei é para ser uma ameaça tão poderosa pro mangá? E aqui eu não tô falando e dizendo que o Haki do Rei já não é algo muito grande. Dentro dos termos do mangá, de fato é, mas eu tô falando na prática, pros personagens. Além daquela demonstração de poder, o que o Haki do Rei significa? E aqui é o que eu acredito que vai ser trabalhado em Elbaf. A questão, meus caros, é a seguinte: eu acredito fortemente que o Haki do Rei vai muito além apenas de subjugar outros que têm um Haki mais fraco ou uma determinação mais fraca. Primeiro de tudo, eu já queria dizer que o nome Haki, obviamente, é uma tradução até que literal para determinação, ou ele escolheu a palavra determinação para determinar, brincadeiras à parte, o que é o Haki. Eu queria que vocês pensassem em alguns termos que eu usei aqui nesse vídeo. O Usopp conseguiu ver praticamente uma alma a uma distância muito grande quando ele vê Luffy, Law e a Sugar lá em Dressrosa. Eu gostaria também de lembrá-los que existe uma certa ideia de força espiritual em quase todo shonen. Quase todo shonen tem esse tipo de poder. Em Yu Yu Hakusho isso é bem mais direto. Bleach também nem se fala, é literalmente pressão espiritual. Dragon Ball já se lê como Ki, mas também é um poder espiritual, entre aspas. Até mesmo em Hunter x Hunter isso também acontece com o Nen e por aí vai. É um conceito, acho que quase básico em todo o mangá, quando se trata de poder de luta e shonen e etc. E por que o One Piece, esse conceito de pressão de alma seria diferente? Ora, vamos pensar no Haki como realmente você expelir a sua alma para usar ela de maneiras diferentes. E a tradução para isso seria determinação. Observe. Se eu usar essa minha habilidade, a minha própria alma, para enxergar outras almas, isso seria o Haki da observação, o que casa muito bem com a ideia até visual do Usopp conseguir ver até o formato da pessoa a uma distância muito grande e sentir a presença dela. O Haki do armamento seria uma ideia de eu conseguir emanar a minha alma concentrada pelo meu corpo para conseguir bater em alguém, assim causando dano até mesmo em alguém que tem uma Akuma no Mi. Isso inclusive vai ser muito importante, guarde essa informação. Esse efeito do Haki do armamento também acontece muito bem em Hunter x Hunter. E o que eu quis dizer que é muito importante a Akuma no Mi nessa questão toda? Vamos lá. A explicação das Akuma no Mi, pelo menos a explicação sobrenatural, que é uma das que temos até agora, é de que existe uma alma de um demônio que reside no corpo de outra pessoa. Uma alma de um demônio vivendo na alma de uma pessoa. Assim se torna uma grande habilidade. Até que a explicação sobrenatural diz que se o usuário morre, esse demônio, esse espírito demoníaco, sai do corpo dessa pessoa, procura outra fruta fica endemoniada, e aí o ciclo das Akuma no Mi continua. E essa explicação sobrenatural que temos para as Akuma no Mi. A gente não teve uma explicação ainda muito científica, até teve com as Smiles, mas não teve com as Akuma no Mi originais. Então, levando isso em consideração, a gente pode analisar o seguinte: se eu consigo, através da minha determinação, colocar a minha alma concentrada na minha mão e atingir outro corpo, a minha determinação, a minha alma, o poder da minha alma, vai ferir a alma da outra pessoa, tanto o seu corpo quanto a sua alma. Assim, se existe outro espírito dentro dessa pessoa, como uma Akuma no Mi, o espírito também é ferido. É por isso que alguém que usa o Haki do armamento consegue ferir um usuário de uma fruta Logia, por exemplo. Parece não fazer muito sentido, mas tenta entender algumas outras explicações que o mangá dá também. O que a gente pode ler como alma também pode ser o suspiro da vida, que é o que muitos chamam alma, um suspiro de vida. Quando a gente vê aquela explicação do sensei do Zoro lá no início do mangá, quando ele enfrenta o Mr. One, ele diz que o Zoro deveria ouvir o suspiro das coisas para conseguir ferir até mesmo o aço. Não foi bem assim que ele disse, mas eu tô tentando resumir para vocês. E a gente vê o Zoro passando uma lâmina por folhas sem causar nenhum dano e apenas deitando a espada e cortando uma rocha por completo. O Zoro naquele momento estava tão sensível ao que estava ao seu redor que ele conseguiu ouvir a voz das coisas e assim ferir o Mr. One. Se tudo no mundo tem um suspiro de vida, quase como uma alma, essa cena faria muito sentido e explicaria até como o Haki do armamento avançado, o nível a mais do Haki do armamento, consegue ferir ainda mais uma pessoa.
Ora, se a pessoa tem uma pele tão dura, mas tão dura que consegue segurar alguém com haki do armamento normal, o único jeito seria ferir a alma dessa pessoa diretamente. Não é como se o Luffy, quando usasse o haki do armamento avançado, desse um soco e apenas esse soco transpassasse a pele do Kaido. Não, o Luffy tá atacando a alma do Kaido diretamente, é por isso que ele se fere. Quer ver como isso faz ainda mais sentido? O haki do rei não é o ápice da determinação de uma pessoa? Se essa energia for imbuída no haki do armamento avançado, então, além do haki do armamento que já causa aquele dano, a gente vai ter ainda a determinação muito mais forte da pessoa atingindo de dentro pra fora, e é por isso que Luffy conseguiu enfrentar o Kaido até mesmo na forma base. Cara, eu fico impressionado como muita gente esquece isso e fala que o Luffy só venceu por conta do Gear 5. O Luffy na forma base tava peitando o Kaido na forma híbrida, numa boa. Essa é uma das partes mais importantes de Onigashima pra mim. Essa questão de suspiro das coisas e a alma parece ser tão natural pra mim dentro do mangá que explicaria até como alguns elementos podem ser emanados de dentro de uma pessoa. Luffy usar fogo, os Minks usarem eletricidade e por aí vai. Esse é um termo mais complexo, eu não vou entrar muito no tema nesse vídeo porque a gente vai chegar no haki do rei agora. Mas, pra que fique bem claro, existe sim uma cena em que o Luffy vai dar um soco no Kaido e ele não está usando o haki do armamento, que muita gente falava que era fricção da borracha e o corpo ficar enrijecido e assim soltava fogo. Não é isso. O Luffy tem um momento que ele ataca o Kaido sem nenhum haki aparente na mão e sai fogo do mesmo jeito. Enfim. E aí, o que você quer dizer então sobre o haki do rei e por que ele é muito importante para o que o Gaban fez? Pensem comigo, se o ser humano consegue manipular sua alma, sua determinação, a voz do seu corpo, através de uma habilidade de observação e através de uma habilidade que consegue enrijecer e atacar outras pessoas, o que aconteceria se a determinação pré-existente dentro dessa pessoa fosse tão poderosa a ponto de ela simplesmente sair do corpo dela e subjugar outras pessoas? Isso é o haki do rei. Só que o haki do rei vai ter algo muito maior no arco de Elbaf que vai ser revelado nesse momento. Um efeito de ataque, um efeito usual para batalhas, e outro que vai explicar uma coisa que ainda não foi muito bem explicada no mangá. Lembra que uma das primeiras vezes mais importantes que o haki do rei apareceu no mangá foi quando o Luffy tá de frente pra Boa Hancock? Vocês já perceberam que no momento que o Luffy usa o haki do rei, a partir dali a Boa Hancock fica apaixonada e todas as mulheres da ilha começam a ser amigas do Luffy? Tá, pode ser só uma coincidência, ok. Mas você já pensou também que nessa cena o Luffy dá uma ordem direta pra Boa Hancock e assim, quando ele dá essa ordem, o haki sai? Eu sei, você tá casando isso na sua cabeça com o fato de que o haki do rei é o poder de subjugar outras pessoas, logo uma ordem faria muito sentido com essa cena. Mas tá, ainda assim poderia ser uma coincidência. Só que acontece outra coisa interessante. Em Marineford, a cena em que o Luffy usa o haki do rei, um pouco tempo depois, o Barba Branca e toda a tripulação dele se unem para ajudar o Luffy a cumprir o seu objetivo. O objetivo que ele queria fazer, libertar o Ace. E o que é que o Luffy faz no momento que ele usa o haki do rei? Eu mandei vocês pararem. No momento em que o Ace estava praticamente pronto para ser morto e as espadas já estavam descendo para o seu pescoço. E a partir dali, Barba Branca e a sua família ajudam Luffy alguns momentos depois. Aí o Mihawk traz uma coisa muito legal. Ele diz que o Luffy tem a habilidade mais formidável dos mares, que é conseguir unir todas as pessoas para o seu propósito. Agora imagine alguém que tem o poder de uma alma e de uma voz tão grande que instintivamente consegue se comunicar com as outras vozes, ou seja, com as outras almas, subjugá-las ou fazer com que elas se unam ao seu propósito. Isso não daria o haki do rei algo ainda muito maior? Ora, a tradução disso, se a gente colocar tudo no português, fica a determinação de um rei. E o que um rei é? Aquele em que todos se curvam, respeitam e o obedecem. Consegue entender como isso começa a funcionar? Tá, Léo, mas qual o efeito prático disso e por que é importante pro Gaban? Bom, imagine que você tem o haki do rei. Agora imagine que essa determinação, a determinação de um rei, ela exala do seu corpo em forma de um ataque. E eu não tô falando aqui de misturar com o haki do armamento avançado. Eu tô falando de você usar esses raios, essa voz, essa habilidade para subjugar outra pessoa e não só atacá-la. Independente do seu corpo, independente da sua regeneração, você está subjugando uma alma e não só o corpo físico daquela pessoa. Um ataque tão poderoso como esse seria quase irreversível, porque pensem, se a alma consegue funcionar no corpo de um usuário de forma que deixa seu corpo enrijecido, pelo menos foi o que o mangá explicou, então a sua alma também tem certos poderes ou propriedades que se aplicam na física daquele mundo. E se alguém com uma determinação de um rei consegue subjugar a alma dessa pessoa e usando isso para atacá-la, essa alma seria ferida.
ela seria ferida diretamente, e não apenas como quem dá um soco, como funciona no haki do armamento avançado. Você ia ferir diretamente a alma daquela pessoa, talvez até de uma forma irreversível. E essa vai ser a habilidade trabalhada em Elbaf. Por que eu acredito nisso? Além da lógica narrativa, da ordem das coisas, também tem uma coisa muito interessante. O que os guerreiros gigantes têm de mais marcante? É a física deles? É a característica deles? É a cultura deles? Não, o orgulho. Elbaf é uma ilha de guerreiros orgulhosos. O orgulho deixou 2 homens há mais de 100 anos brigando numa ilha. O orgulho fez o Loki matar o próprio pai para que aquele país não se subjugasse ao governo mundial. E um homem que perdeu o orgulho foi um rei mentiroso, como o rei Harold. E o que é o orgulho de um rei, senão a sua determinação tão grande que faz com que outras pessoas se unam ao seu propósito? Pois é isso que eu acredito que vai ser a arma crucial trabalhada no arco de Elbaf, e a temática que envolve todo o arco, e a última habilidade do mundo de One Piece. Uma habilidade ainda muito além do que só um haki avançado embanhado em haki do rei. A arma que pode ferir diretamente a alma e a voz de qualquer coisa nesse mundo. Esse será de fato o haki do rei avançado e a arma que Gaban e os piratas Roger sabiam usar. E eu encerro esse vídeo com as palavras do próprio Kaido: nesse mundo não importa os poderes de Akuma no Mi, o haki é tudo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere a nossa descrição, onde tem o nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo, nos vídeos de perguntas. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado e valeu! Para quem chegou até aqui no vídeo, tem um bônus da teoria e que é um spoiler sobre o vídeo especial que vai ter aqui no canal. O Oda, ele é louco por Star Wars. Se você ver as fotos do estúdio dele que tinha no site antigo da One Piece X, você vai ver que ele tem um monte de figure, artbook, tudo sobre o mundo de Star Wars. Ele é louco por isso. E o que é a força se não algo muito parecido com o haki do rei? Uma coisa a adicionar nessa teoria, e uma coisa que vai estar no vídeo especial é: já pensou se o haki do rei fosse utilizado como a força é para subjugar a mente de outras pessoas e fazer com que elas obedeçam o que o usuário quer? Já pensou nisso? Até porque, como eu falei nesse vídeo, o Luffy instintivamente fez isso, né? Bom, fica pro próximo vídeo. Valeu!